Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Esta terra, os astros, o sertão em paz, esta flor e o pássaro feliz que vês, não sentirão, não poderão jamais viver esta vida singular que Deus nos dá. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Essas que eu não sei, mas eu Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me longe de ti. Mas sua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti.
Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao 10º domingo do tempo comum. Formando a grande família de Jesus, somos convidados a celebrar a Eucaristia. Sustentados por ela, renovamos nossa fé, resistimos ao que é enganoso e caminhamos com os pés no chão e o olhar voltado para as realidades do céu. Depositemos no Senhor nossa confiança, pois Ele é a fonte de todo bem, e nele se encontram a graça e a salvação. Todos de pé, com grande alegria, vamos dar início à nossa celebração. O Senhor nos deu a graça de viver em comunidade, de ouvir Sua palavra, proclamar Sua verdade. Água viva vem da fonte, donde jorra o puro amor. Jesus Cristo é a vida, nossa vida é do Senhor. Como é bom vivermos juntos, partilhando os dons de Deus, repartindo com bondade o amor que Ele nos deu. Como é bom vivermos juntos, partilhando os dons de Deus, repartindo com bondade o amor que Ele nos deu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Um bom dia a todos, irmãos e irmãs, Bom dia. amigos do Senhor Jesus. Hoje é o domingo, dia da família, dia de ação de graças a Deus. Dia esperado para a gente vir estar junto, para louvar, bendizer o santo nome do Senhor. E assim, para bem celebrarmos esse encontro de família, de irmãos, de amigos do Senhor Jesus, pedir perdão. Antes, porém, é necessário olhar atrás, voltar, se reconciliar. O Senhor quer de nós a reconciliação, que estejamos bem uns com os outros, realmente vivendo como família, nada dividido, como o Evangelho nos coloca de hoje. Não estar dividido com o outro, dividido esposa com esposo, pais com filhos, brigados, com inimizade. O reconciliar é necessário. O Senhor espera. E assim nós, voltado nosso coração para o Senhor também, para podermos um dia participar do coro dos reconciliados. Se reconcilie. É uma aliança com Deus, o céu e a terra. É uma aliança de viver esse amor com o outro, com o próximo, com a família, de ser realmente como irmão do outro, amigos verdadeiros de Jesus. Cada um possa abrir seu coração, entrar em estado de graça de Deus, estar bem com Ele, bem com todos, sondar o coração, tudo aquilo que precisa limpar, jogar fora, se purificar. Peçamos perdão. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos,
aflições por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, vós irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, colocando as nossas intenções nesse domingo, dia do Senhor, a sua intenção no altar, na caixa de pedido de oração. Estamos rezando em ação de graças, nossos aniversariantes dizimista, hoje aniversariando a Rita Eugênio Gabriel de Melo, a Luziana Liucci, Antonioli, Vanilda Aparecida da Silva, Ana Júlia Rosseto de Godoy. Essas aniversariantes dizimistas, rezando também, pedindo pelos nossos doentes, por todos que estão internados, estão em suas casas, recuperando, pelas mães que estão esperando o nascimento dos seus filhinhos, também rezemos, em especial também pela saúde do Natan Paco e seu irmãozinho, pela saúde do Paulinho Gabriel, de Luz Américo da Cunha, pela saúde do Dr. Rui. Rezemos pela paz do mundo, pela conversão de nós pecadores, por todos os nossos inimigos, inimigos de nossa Igreja Católica. Pelas almas de nossos entes queridos, sétimo dia de falecimento de Eliezer Pereira da Silva, 30 dias de Miriam Trindade Moreira, Elias Bento da Silva. Pelas almas esquecidas,
e as almas do purgatório. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei o nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo, realizá-lo com a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, atentos, ouçamos a palavra de Deus. Acolhamos a palavra que nos revela o pecado da humanidade e nos direciona para o que é eterno, fortalecendo-nos como família unida em Cristo, disposta a fazer a vontade do Pai. Leitura do livro do Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No Senhor toda graça e redenção. 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 Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. O Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça
e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentado pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certo de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em número maior de pessoas faça crescer a ação de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O príncipe deste mundo agora será expulso, e eu da terra levantado atrairei todos a mim mesmo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, que diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes de amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia
que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será perdoado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Estamos liturgicamente vivendo o tempo, 10º domingo do tempo comum. Sempre, quando a gente vem na missa, a gente vem para ouvir o Senhor. Primeiro momento, ouvir. É o encontro com o Cristo, palavra, o Senhor falando sempre para nós. Deus fala, o Senhor Jesus fala para a nossa vida sempre. Olhando nesse falar sempre, Deus falando, quando nós ouvimos a primeira leitura de hoje, tirado do livro do Gênesis, né? Esse encontro, ouvi uma voz. Eu ouvi uma voz no jardim e fiquei com medo. Veja bem, o encontro, Deus desce do céu. Deus vem no jardim onde deveria estar, né? Adão e Eva. O Senhor Deus chamou Adão dizendo: onde está? Ele ouviu: ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Na literatura de Gênesis, o que era o estar nu? Né? Estar nu, estar vivendo o pecado. Né? O pecado é a vergonha. Não é assim? É a vergonha. Muitos se escondem no seu pecado, na sua vergonha, não se revela. Então o Senhor, quando pergunta, fala para Adão: por que escondes? Por que você esconde? A pergunta é: para que esconder? Deus não quer que nós fiquemos escondido no pecado. Ele não quer ficar escondido, é estar preso, acorrentado, né? Porque esconde. Quer dizer, quando então ele ouviu a voz, Deus já estava no jardim falando, e ele ficou todo com medo. Ele disse: fiquei com medo, porque eu estava nu e me escondi. Deus, o Senhor disse: e quem te disse que estavas nu? Quem disse que estavas nus? Então Deus quer saber, quer dizer, a confissão no seu pecado. Sabe, Senhor, disse-lhes o Senhor Deus: e quem te disse que estavas nus? Então comeste da árvore cujo fruto podia comer? Adão disse: foi a mulher que me deste por companheira, ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. E quando Deus pergunta para a mulher, o que a mulher fala? Foi a serpente. Percebemos muitas vezes essa atitude de Adão e Eva, é uma atitude nossa, muitas vezes, de ficar se escondendo ou se escorregando. Né? Eu fiz isso por causa de fulano. Né? Por causa de fulano, acabei fazendo isso. Quer dizer, não assume a sua responsabilidade, não assume o seu pecado. Eu fiz isso por causa do outro. Então é importante, nessa literatura de Gênesis, nessa leitura de hoje, de entender realmente que Deus sempre está falando com a gente, mesmo que esteja vivendo o pecado, porque Deus não quer que seus filhos se percam, tanto que Ele deu a prova dele, o próprio filho,
para te libertar, Jesus, para tirar da escravidão do pecado, para tirar da nudez, tirar do perigo da morte eterna. Ele quer, por isso que ele enviou o seu Filho. Por que está nu? Por que você fica escondido? Então nós, muitas vezes também, olhando bem essa leitura, muitos também se ficam escondidos no pecado, presos no pecado, né? No adultério, no vício, em tantas situações escondidas. Quer dizer, sabe, minha gente, a gente precisa se revelar para Deus. É Deus falando com a gente. Como Ele falou com Adão e Eva, Ele está falando com a gente também. A gente olhar se nós não estamos escondidos em alguma coisa também, né? Em alguma coisa escondida, vivendo ali, né, camuflado. Ninguém percebe, ninguém vê, né? Muitas pessoas fazem, não tem problema. Veja bem, minha gente, esconder. Porque foi ela culpada, foi ele culpado. Sabe, a gente não pode levar o outro a pecar. Como diz a própria palavra, não pequeis e não leveis o outro a pecar. Faça isso. Se fosse você, faz isso, é bobo. Faz isso, não dá nada. Tem muitas pessoas que fazem, fica por isso mesmo. Faça isso também. Quer dizer, veja bem quantas, né, falas que induzem o mal, levam o mal a pensar. E vive presa com o quê? Com o espírito de quem, minha gente? Do mal, não é isso? Como Jesus mostrou para nós, preso com o príncipe dos demônios, por Beelzebul, presa por Beelzebul. E olhar, se olha, a pessoa ter essa presença de espírito, olha, de fato, tem pessoas que fazem muito mais do que isso, e fica por isso mesmo. Mas olha para você ver, né? Olha o seu José, Dona Maria, eles não são capazes de pegar um alfinete do outro. Sabe como que a gente vai comparar? A gente compara que a gente vai sair bem ainda, porque o outro faz pior do que a gente. Que horror, né? É um pensamento diabólico do príncipe dos demônios, de Beelzebul, do mal. Do mal. Ele quer que a gente esteja sem a graça de Deus, dividido. E tudo que está dividido, uma palavra fala falido. Não tem como conviver. Então nós olhando hoje a palavra de Deus, viver por si mesmo, por Senhor. Não basear a sua vida com o outro, com aquela pessoa, com essa pessoa. Não se comparar, você é única. Você é uma mulher, você é um homem, você é uma pessoa de Deus. Não se compara, sabe? Perde veja bem, o temor a Deus. Não é temente a Deus. Quanta coisa, isso é um pecado também, contra o próprio Espírito Santo, não temente a Deus, né? Porque é um dom dele. A gente precisa, então, aprimorar a nossa vida, nos colocarmos. O Senhor está no jardim de nossa vida. O Senhor, Ele está em nossa vida. Você ouve a voz de Deus e também corre a esconder? Você tem medo também? Para nudez, pelo que faz, medo. Se descobrir vai ser pior. É melhor separar. Feio, se souberem de você, souber. Você tem que ter mente a Deus, porque Deus já sabe. O que eu vou esconder de Deus? O que você pode esconder de Deus? Nada. Absolutamente nada. Não existe um segredo para com Deus. Ninguém sabe, nem Deus sabe. Como assim? Deus é Deus, Ele sabe, não é? A supremacia, Deus sabe, Ele é onipotente, onipresente, Ele tem todo o poder sobre o céu e a terra, todo o poder sobre mim, sobre cada um de nós. Ele sabe de nós, por isso Ele quer que se Adão e Eva se rebelem. Mas sempre se rebelaram, assumiram o seu pecado, mas dizendo, foi ela, foi a mulher, Senhor, foi ela, a culpa dela. E quando Deus fala com a mulher, foi a serpente. Foi a serpente, aquela bendita que me fez, me enganou. Foi ela que me enganou. Percebe, minha gente? A gente tem que rezar muito, estar sempre na presença do Espírito Santo. Vivermos como São Paulo, dizendo para mim e para você hoje. Irmãos, estejamos sustentados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de fé.
Eu creio, por isso falei. Nós cremos, por isso te falamos. Certo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também em Jesus. Certos. Não tenho dúvida. Então, com a palavra, tem essa descrição da certeza, porque Ele é certeza. Nós somos a incógnita, não somos incógnita? Você é incógnita, eu sou incógnita. Deus é a certeza, então eu não vou me recorrer a mim mesma, a mim mesmo, a minha vida, ao Senhor. Certos, vivemos sustentado pelo mesmo Espírito de fé, conforme está escrito, viver sustentado, minha gente. É Ele que sustenta na batalha da vida, é Ele que dá força para nós. Por isso não nos desanimamos. Mesmo que o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando cada dia. Se olhar, nós vamos vivendo, nós vamos ficando envelhecidos, vamos nos fragilizando, não é isso? Vêm os nossos cabelos brancos, as nossas rugas. Veja bem, mesmo que o nosso homem exterior vai se arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. Quem de nós não temos os nossos ventos contrários? Quem de nós não passa por tribulação? Tem gente que eu conheço, passou por grandes tribulações. Tantas coisas no mesmo instante que vem, né? Uma doença, uma perda, situação financeira avassaladora. Quanta coisa, e a pessoa vence. Eu vou vencer, ele vencer. Ela busca força no Senhor Jesus. Mesmo aqui fala, né? Às vezes um volume de uma tribulação momentânea vem, insignificante, mas vem. E a gente precisa estar não mais que preparada, se fortalecida para viver, para superar, passar. Estou passando, a gente já se fala, estou passando por um momento difícil, estou passando por uma tribulação, passando. Quer dizer, isso não é eterno, não vou eternizar isso, estou passando. Depois se passa, ufa, graças a Deus, olha o que eu passei, misericórdia, só Deus sabe. Então isso é importante. Quer dizer, a pessoa em Deus buscou força nesse momento difícil, dificuldade, seja de uma perda do seu ente querido, uma doença, uma situação devastadora que acaba com a pessoa. Parece que ia acabar. Humanamente você não vai aguentar com isso. Passou, você respira, olha para trás de nós, como que eu passei tudo isso? Deus, simplesmente Deus. Você não passa, eu vou vencer, eu vou porque não sei o quê. Por mim mesmo, a gente não vence, né? E eu lembro muito São Paulo dizendo para nós, né? Em vós, Senhor, nós somos mais que vencedores. Em vós, Senhor. Então no Senhor você já venceu. Eu vou vencer, eu venci, já venci. Você já é uma vitoriosa, um vitorioso. No Senhor nós somos. Então é importante olhar e sempre lá, presença do Espírito, né? Fortalecer, é Ele que me sustenta, a minha fragilidade, a minha humanidade, é o Senhor que vai me sustentando, mas eu tenho que me alimentar dEle, eu tenho que me sustentar nele, eu tenho que me assegurar nele, no Senhor. Depois, nessa carta de São Paulo, importante nós olharmos, minha gente, ele fala assim, olha, nós teremos... Isso não acontece porque voltamos nossos olhares por uma coisa invisível e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos nesse mundo for destruída, Deus nos dará uma outra moradinha no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Paulo já falava aqui, elucidava, na verdade, nessa leitura, ele falava da tenda do corpo, ele sabia que
o final dele, né, era de sangue, era o martírio dele, pelo Senhor, para o Senhor, para a palavra dele. Ele pregava. Ele sabia dizer, a tenda, se minha tenda for destruída aqui, eu sei que no céu tem uma tenda construída não por mãos humanas, né, pelo Senhor. E lá é a morada eterna, é lá. Essa é a única certeza que eu tenho, a morte, né, e o céu. Agora nós temos que viver, fazer o bem, fazer as coisas certas, como está na palavra, para ter o céu. O céu não é um sorteio. Vamos ver quem vai ganhar o céu agora? Vamos no sorteio? É você que tem que fazer. É você, nossa caminhada, tem em buscar o céu. É nós temos que buscar essa eternidade. E saber que estamos todos de passagem. Todos de passagem. Não é rico ou pobre, todo mundo está de passagem. E nós precisamos fazer essa passagem de maneira maravilhosa, minha gente. Sabe, produzir muitos frutos que o Senhor espera de todos nós. Muito bem. O Evangelho de hoje, importante, uma confusão parece no Evangelho, né? Tantas coisas no Evangelho, no início. O que acontece? Jesus estava com fome. Jesus, os discípulos com fome. Por que estavam com fome? Porque vão comer. Porque muita gente procurava ele. Muita gente sedento da palavra, de cura, de oração. Muitas pessoas. Ele, olhando aqui, não tinha tempo para comer. De novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. E a família ficou implicando. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. E aí a confusão foi grande. Por quê? Falaram assim, olha, pensavam, Jesus está possuído pelo Beelzebul. O mestre da lei, que tinha vindo de Jerusalém, dizia que ele estava possuído por Beelzebul, que é o príncipe dos demônios, que ele expulsava o demônio. E a gente olha para você ver que horror, sabe? Que confusão, que ignorância, tantas coisas ruins. E muitas vezes isso tudo, né? Pior que não é só no Evangelho, né, que aconteceu. Em nossa vida muitas vezes também, quanta gente faz confusão, quanta gente a gente percebe que acham que tem um poder sobrenatural acima de Deus. Quanta gente que fala, né, de Deus. Ai, se eu fosse Deus, se Deus existir, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, que é a tragédia, né? Porque onde Deus estava, não tem gente assim? Isso é horrível, gente. Sabe, tentar a Deus. Se Deus existe, Deus existe. Ele tem que fazer aquilo porque você quer que ele existe, que ele quer. Se a prova, eu tenho a prova dele que ele existe, da existência de Deus. E isso, minha gente, é um pecado contra o Espírito Santo. Como eles fizeram aqui, dizer de Jesus, né, que Jesus estava possuído por espírito, né, por Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. Jesus disse então, e falou em parábolas, como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se o reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se dividir contra si mesma, ela não poderá manter-se. Pensa bem, quantas famílias se dividiram, né? Brigaram, dividiram na hora da partilha, no momento maravilhoso de receber os bens que o pai ou que a mãe deixou, que os pais deixaram. O que aconteceu? Briga, né? Existe morte, a gente conhece situações de morte, matou outro irmão, né? Por causa dos cafundó, não pegou aquela parte, não sei de onde, não pegou isso, aqui. Que horror, sabe? Dividido, deixou o inimigo entrar. Uma graça, uma bênção, muitas vezes do suor do pai, da mãe, aquele que construiu, ou de heranças que vem, acabou no pior. A divisão, separou. Não tem mais aquele contato, não tem mais aquele almoço, não tem mais, acabou. Dividido. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Não tem como manter-se. Ela não terá como manter-se. Talvez tenha um jeitinho, o jeito é o perdão, o jeito é voltar a se reconciliar, é entender que tudo isso é bobagem, tudo isso passa. O que diz a segunda leitura? A vida eterna. Certos que nós estamos de passagem, certos de que essa tenda
que nós moramos, que vivemos, um dia acaba, um dia é destruída. Certo? Isso tem certo, está certo. Não tem uma dúvida no seu coração, por rezar tem uma dúvida, não tem dúvida não. É certo isso, não é isso? Por quê? O que deixou os bens, as coisas, o mundo, a terra, para usar. É para ser para a glória de Deus, para edificar, não para se destruir. Muitas famílias se destruíram. Ódio, separação, divisão. Primos não podem se falar porque o pai não quer que fale, a mãe não quer que fale, os netos não podem visitar, a avó. É uma situação horrorosa. Por quê? Por causa disso daqui. Muitos daqui. Agora você vê uma questão diabólica. Aqui sim, é o príncipe do demônio. É o Beelzebu que lá está berrando, destruindo, afastando. Porque está deixando o Beelzebu na sua vida, na sua casa. O príncipe do demônio deixando, meu príncipe Jesus. Que é isso, demônio, Deus me livre. Né? Só ir longe, vai embora daqui, da nossa casa. Você tem que entender isso daqui. Um reino se dividido, uma sociedade dividida. Acabou. Dividiu. Não é isso? Dividiu. Quando se divide, quando um prejudicou o outro, dividiu, acabou. Porque quando não há uma comunhão, realmente, de bens, uma comunhão de pensamento, de amor no coração, de respeito pelo outro, né? A gente percebe quantas sociedades de trabalhos, de empresas juntas faliram. Acabou. Por causa de roubo, de mentira, um passar a mão no outro, para roubar o outro, não é assim? Por quê? Dividiu. É o reino se divide. É as coisas dividem a sociedade. Vai para frente? Nunca vai para frente. Pode acabar. Por quê? Deixou entrar no coração o Beelzebu, o príncipe do demônio. Deixou entrar no coração. E aí fez o mal, fez o estrago, a perdição, a destruição, a morte, não é? Perdidos, né, separados, estão falidos, estão perdidos. Muito bem, importante nossa vida hoje, então, olhar-se no Evangelho, depois do perdão. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Olha, mas sabe uma coisa? Mas porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, nunca. Mas será culpado de um pecado eterno. Pronto. Isso que fala do pecado contra o Espírito Santo. Você falar de Jesus, dizer que Jesus, né, como eles falaram que Jesus estava possuído pelo Beelzebu. Percebe, minha gente? Esses cuidados temos que ter muitas vezes. A ignorância, nossa fé, às vezes, a ignorância, não conhecer um catecismo, não conhecer a palavra de Deus e acabar, né, se atropelando pela fé. E o perigo, nós já disse lá no início, a morte eterna. Pecado contra o Espírito Santo. Você tem a presunção que você sabe mais que Deus. O que é isso? Que aberração, que horror, que ignorância. Pessoas orientar Deus. Ai, Deus, né? O que é isso agora, né? Um advogado de Deus, o que é isso agora? Deus não precisa, Ele é Deus, olha lá. Olha que cegueira, que ignorância. Ele é Deus, Ele sabe. Que você dizer alguma coisa para Deus, se fosse, Deus podia fazer isso, Deus pode fazer. Deus pode fazer. Se for vontade dele, amém. Se for vontade dele, amém também. Ele pode fazer. Mas ele não tem que fazer porque eu tenho fé. Ele vai ter que fazer para mim. Não. Vai ter que fazer, não. Ele pode fazer, eu creio. Você tem que crer nisso. Mas você querer como se fosse obrigar Deus. Que horror, quem você pensa que você é? Quantas pessoas ficam, né? Debandadas, brigadas, porque Deus levou a mãe dela. Tadinha, levou a minha mãe. A mãe nem sua é, de Deus mesmo. Olha para essa ignorância por trás. E aí, fica brigando com Deus, né? Falando de Deus, orientando Deus. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Dizer que Deus, né, Ele tem o poder, Ele não fez o que você queria. Percebe, minha gente? Muitos cuidados temos que ter na nossa vida com a fala, muito cuidado com o que a gente quer, às vezes, manipular Deus, querer manipular, como queria manipular Jesus. E que Jesus fizesse o que eles queriam, os mestres da lei, os entendidos, os juízes, olha que ignorância deles, que horror, os mestres da lei
que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul. Olha para você ver. Então, o Evangelho é para ensinar você a pensar, para você ser como você tem que ser, não que você, o mundo quer que você seja, pense assim. Depois, no finalzinho do Evangelho, você percebe o encontro, fala assim: Jesus, sabe uma coisa? A sua mãe está lá fora, viu? A sua mãe, seus irmãos estão tudo lá fora. Que isso? Quem é a minha mãe? Olhando, ele respondeu. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, procura você. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão a minha mãe, os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus. Se você está no mundo, você está vivendo no mundo, fazendo a vontade de Deus, você é irmã de Jesus. Você é a mãe de Jesus. Você é de Jesus, da família de Jesus. Então nós estamos para fazer a vontade de Deus. Não a minha vontade, meus desejos, meus caprichos, meu prazer. Vontade de Deus. E você pensa assim: de fato, eu estou fazendo a vontade de Deus? O meu comportamento, o meu comportar-se hoje, esses dias, sempre, eu tenho caminhado fazendo a vontade de Deus? Ou do mundo, do Beelzebul? De quem é que se faz vontade? Um pouco grato a Deus. Um pouco o Beelzebul também, né? Porque tem gente que não quer entristecer o outro, né? Se eu fizesse isso, o meu filho ia chorar, fica tristinho. Quanta gente faz, a mãe faz isso às vezes. Não, senhora. Ele pode chorar, espernear, que fique triste, fica de mal com você. Eu não posso ficar de mal com Deus. Não posso entristecer a Deus. Isso não. O outro, fazer agradar o outro. E às vezes eu posso estar com o espírito do Beelzebul, fazendo mal, fazendo bem, para agradar ele, para ter uma boa amizade. Não é uma boa amizade com Deus. Minha boa amizade tem que ser com Deus, com o Senhor. Se a pessoa entender, se ela for insensata, ela vai entender que eu fiz a vontade de Deus. Ela vai entender e tudo vai ficar bem. Se ela não entenderá, isso é um problema dela, com Deus também. É um problema dela com Deus. Eu não. Então a gente tem que pensar assim: mas por que o outro fez assim? Pensa ali. Pensa a atitude da pessoa, porque às vezes não fez o que eu queria, o que eu gostaria que ela fizesse. E muitos de nós faz isso. Olha lá, volta o Evangelho, a insistência, a tréplica já, falei 3 vezes já. Quem faz, aqui está meus irmãos e minha mãe. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, vontade de Deus. A pergunta sempre que nós podemos pensar dia a dia: hoje eu fiz a vontade de Deus? Fiz, eu vim na missa. Tá bom. E daqui para frente? Todavia sempre, vontade de Deus. Na sua escolha, nas suas decisões, o que eu vou decidir melhor para mim? Mas é vontade de Deus? Será que é vontade de Deus? Você vai pedir lá, como diz a leitura, sustentado pelo Espírito de fé. Reze. A minha decisão é para a vontade de Deus. Mas meu pai fica tristinho comigo. Minha senhora, não adianta. Não adianta, vontade de Deus. Ele, se é um homem de Deus, ele vai entender. Não fica chateado com você, mas vai entender. Ele vai entender você e tudo vai ficar bem. Tenha certeza disso. Aí, se não entender, é problema dele com Deus. O problema dele é com Deus. A decisão sua não é para agradar pai, mãe, né? Dar a Deus. Quantos andam melindrosos, tem medo de meu filho, é assim, minha nora é desse jeito. Olha, agradar é a Deus. Quer agradar todo mundo, não agrada ninguém. Se o comportamento agrada a Deus, ipso fato, acabou. Isso é importante, acabou. Isso você tem que pensar. Porque senão, minha gente, estamos caminhando para o abismo. Né? Lá, quem está esperando você, quem espera Deus, me livre e guarde. O príncipe demônio Beelzebul, filho do mal. E aqui, entende-se, não praticar a maldade, evidentemente, vontade de Deus. Você não pode ser do mal, não pode nem pensar
em fazer certas coisas que vai prejudicar o outro, não é nada de malandragem, nada de querer tirar proveito, nada. Se o outro faz, problema dele. Eu vou fazer, vou imitar quem? Seu José. José, que é uma pessoa bondosa, coração puro, não é capaz de roubar nem um alfinete, não rouba nem um clipe, não rouba nem um elastiquinho, não tem valor praticamente. É essa pessoa. E aí é vontade de Deus. Não fique comparando, sabe, entre o mundo, o Beelzebul, não. Não faça isso. Não dá nada, não. Isso, tudo faz. Vai. Escondido, ninguém sabe. Faça. E Deus? Você não é temente a Deus? Então, a vontade é de Deus. Então, nós pensamos hoje, na livre palavra de Deus, nós pensamos, refletimos, vamos refletir na semana, no dia a dia, o que eu estou fazendo, as decisões é para ser da vontade de Deus e não do príncipe, do demônio, do Beelzebul. Vontade de Deus. Você será uma excelente cristão, e você está bem com o Senhor. É isso que importa. Eu quero estar bem com meu Deus, isso que importa. Mas a Dona Maria, eu quero estar bem com Deus. Não passando pelo outro, machucando pelo outro, mas eu quero bem com Deus, fazendo o bem. A quem eu posso fazer o bem, vou fazer o bem. Mas eu quero estar, sim, toda vida, todo dia, sempre fazendo a vontade de Deus. Eu quero ser irmã de Jesus. Eu quero ser o irmão de Jesus. Eu quero ser a mãe de Jesus. Que legal, que bom. Isso mesmo, ser irmão de Jesus, porque é a vontade dele. Ele olha todos nós. Não olha essa pessoa exclusiva, bonitinha, essa minha mãezinha. Não, todos nós. Um olhar de Deus. Porque é um olhar do Filho de Deus sobre cada um de nós. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu os Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, no Senhor depositamos nossa esperança, na certeza de que Ele olha por nós e nos atende. Digamos confiantes: Escutai, Senhor, o clamor da nossa prece. Fortalecei, Senhor, vossa Igreja, para que denuncie com coragem as injustiças que causam sofrimento ao povo, nós vos clamamos. Escutai, Senhor, o clamor de nossa prece. Acumulai de fé e boa vontade os ministros leigos e ordenados, para que sejam perseverantes no caminho de Jesus, nós vos clamamos. Escutai, Senhor, o clamor de nossa prece. Iluminai nossos governantes, para que tenham sempre vivo na consciência o compromisso com o bem comum, sobretudo em favor dos mais necessitados, nós vos clamamos. Escutai, Senhor, o clamor de nossa prece. Amparai nossas famílias, para que superem as dificuldades e se assemelhem cada vez mais à família de Jesus. Pelo cumprimento da vossa vontade, nós os clamamos. Escutai, Senhor, o clamor de nossa prece. Socorrei os que se deixam seduzir pelo ódio, pela ganância e pela intolerância, para que assumam o caminho do amor e da paz, nós vos clamamos. Escutai, Senhor, o clamor de nossa prece. Acolhei, ó Pai, nossas preces que vos dirigimos com confiança. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cristo permanece com a comunidade no sinal do pão e do vinho. A Eucaristia sustenta nossa caminhada e nos dá força e coragem para vencermos o mal.
oferecer. O crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço a dor do meu irmão, a fé na esperança e o meu amor. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço as mãos que estão abertas, o cansaço do passo mantido, meu grito mais forte de louvor. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Orai, irmãos e irmãs, nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, vede nossa disposição em vos servir e acolhei nossa oferenda, para que esse sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da vida, da verdade e da vida, porque nesse domingo festivo nos acolhestes em vossa casa, hoje vossa família, para escutar a vossa palavra e repartir o pão consagrado. Recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver um dia sem acaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimos aos anjos e todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e o fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos que nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, pela Cristo na caridade, com o Papa Francisco, por nosso Bispo Salvador e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. O 7º dia de Eliezer Pereira da Silva, Miriam Trindade Moreira, Elias Bento da Silva, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Caetano, Santo Trevelino, São José, Maria Tomasi, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a liberdade e a confiança de filhos e filhas. Juntos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz ou a minha paz, não leis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo guarde nossa vida para a vida eterna. Amém. Para com a Eucarística, possamos permanecer em pé, quem fazer a sua comunhão sacramentalmente, o padre, ministro, vai até você. Tá? Quem for fazer de modo espiritual, já possa se sentar. E você na sua casa também, que está participando com a gente, você como igreja doméstica, faça também a sua comunhão espiritual. Corpo e o sangue de Cristo. Amém. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Alma de Cristo, Santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo. confortai-me, Ó bom Jesus, ouve-me, dentro das vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós. do espírito maligno, Defendei-me, na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus, que curais nossos males, agi em nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Alguém trouxe a capelinha? Não, da Sagrada Família, está com alguém? Não está. Agradecendo a presença de cada um de vocês, a vocês também que participam com a gente através da página do Facebook. Que alegria poder sempre estar contando com vocês, você paroquiano, nossos amigos na cidade vizinha. Muito obrigado pela presença sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José e de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos nós todos um santo abençoado domingo, uma santa abençoada semana, e ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás.